Você crê que o Senhor tem uma palavra para o teu coração nesse momento? Vamos abrir a Bíblia. 2 Coríntios 5:7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. A palavra de Deus vai nos contar a história de Joquebede, uma mãe que, desesperada por causa do decreto de Faraó, ela lança o seu filho no rio Nilo. Ela coloca Moisés no cesto e lança ele, confiando não na circunstância, mas confiando em Deus. E Joquebede colocou a sua confiança no lugar certo. Faraó percebeu que os israelitas eles cresciam em número. Então o que Faraó fez? Ele deu um decreto para que todos os meninos fossem mortos. Então houve uma grande matança naquele tempo. Muitas crianças morreram. E aí Joquebede, ela tinha o seu filho Moisés e viu que o filho era muito lindo, muito precioso, muito valioso. Então o que Joquebede faz? Ela coloca a sua fé verdadeiramente em Deus. E ela confiou o que ela tinha de mais precioso, de mais valioso, que era o seu filho. Eu não sei o que você tem de mais precioso, mas eu vim aqui te dizer, coloque isso nas mãos do Senhor, porque enquanto você lança nas mãos de Deus, o Senhor cuida. Moisés, ele enfrentou muitos perigos, muitas coisas ruins poderiam ter acontecido, crocodilos poderiam ter devorado o menino, a correnteza do rio poderia ter levado ele para perto dos perigos, mas olha como Deus é tremendo. O menino vai e chega nas mãos da filha de Faraó e a princesa decide criá-lo. Moisés cresce como um príncipe, aprende tudo o que precisava aprender, tudo aquilo que era necessário para que o propósito de Deus se cumprisse na vida dele. Posteriormente, por ele ter assassinado um egípcio, enquanto o egípcio maltratava um israelita, um hebreu, ele foge para Midian. E aí ele vai para ali para o deserto, ele se torna pastor de ovelhas. E ali ele começa a aprender como pastorear. E o Senhor, ele tinha um grande propósito na vida de Moisés. Moisés foi escolhido por Deus para ser o grande libertador dos israelitas naquele tempo no Egito. E perceba que tudo que aconteceu na vida de Moisés estava tudo predestinado de acordo com a vontade de Deus. Desde o início da sua vida até o fim, a mão do Senhor esteve sobre Moisés. Eu creio que aquela atitude que Joquebede teve de confiar em Deus impactou poderosamente na vida do seu filho. E o futuro de Moisés foi extraordinário. Eu não sei qual é o Moisés que você precisa soltar nesse tempo. Eu não sei o que é que você precisa colocar no rio Nilo e confiar que Deus vai direcionar. Mas chegou a hora de você se lançar nas mãos de Deus. Chegou a hora de você soltar esse Moisés e acreditar que Deus vai cuidar dele. Que nenhum mal vai acontecer, que nenhum crocodilo vai devorar, mas que Moisés chegará nas mãos certas e que esse propósito vai acontecer de acordo com a vontade do Senhor, porque maior é aquilo que Deus preparou do que o que nós sonhamos, pensamos ou imaginamos. E a fé, ela nos desafia a suportar o insuportável, a acreditar no inacreditável. É isso que a fé faz. Eu sei que pode parecer difícil. Imagine para uma mãe colocar o seu filho ali no rio. Eu imagino que para ela possa ter sido muito doloroso, muito difícil toda aquela situação. Mas Joquebede decidiu colocar a sua fé no lugar certo. Ela decidiu colocar a sua confiança naquele que nunca decepciona. E ela foi corajosa. Ela foi contra todas aquelas adversidades. Ela enfrentou com muita fé, com muita coragem, com muita ousadia. E ela teve a sua vitória. E grandes coisas fez o Senhor na vida de Moisés. Eu acredito que para Joquebede ver o seu filho sendo criado por outra pessoa, porque chegou o momento em que ela precisou entregar
A irmã de Moisés ficou observando Moisés ali no rio e falou para a princesa que tinha uma ama que poderia dar de mamar para Moisés. Joquebede cuidou dele, ficou com ele por um tempo, mas teve que devolvê-lo para a princesa. Agora imagine uma mãe, criou todo aquele apego, todo aquele amor pela criança e agora que ela tinha o seu filho nos braços de novo, ela teve que novamente devolvê-lo. Eu sei que talvez você esteja enfrentando uma situação que você não está conseguindo entregar para Deus. Eu acredito que você pode ter criado muito apego, muito amor, então você está segurando e não consegue soltar. Mas creia que o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Solte, libere, entregue nas mãos de Deus, tenha fé, porque o propósito é muito maior do que as nossas emoções, do que as nossas circunstâncias. Suporte o insuportável. Acredite no inacreditável, porque o nosso Deus é especialista em transformar todas as coisas. O nosso Deus é especialista em fazer milagres em lugares improváveis. Creia que grandes coisas o Senhor fará e que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Que Deus te abençoe e fortaleça a tua fé. Não desanime. Grandes coisas fará o Senhor por nós.